Louvado seja o Senhor. Amados, boa noite. Amém? Graça e paz, boa noite aos amados em casa, graça e paz. Estamos aqui com o nosso amado pastor Rodrigo nos visitando e esse amado irmão, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Vamos caminhar aqui agora na palavra do Senhor, e eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo Mateus, capítulo de número 6, nós vamos compartilhar desse ensino aqui que o Senhor deu ali, há 2000 anos atrás, no Sermão do Monte, né? Chamado Sermão do Monte, momento esse que o Senhor deixou muito ensino, né? Para os seus discípulos, para todos aqueles que ouviram, e vem reverberando nas gerações, e nós estamos sendo abençoados também com esses ensinos ao qual o Senhor nos concede. Eu vou ler aqui na Almeida atualizada, revisada, e depois eu vou pedir aos irmãos da mesa que você projete os versículos que eu for pedindo para projetar, você projeta na King James para mim, por favor, amém? Glória a Deus, amém, queridos? Evangelho de Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo de número 34, vamos nos colocar de pé, e vamos aí fazer a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Versículo de número 25, a palavra do Senhor declara: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Em algumas traduções vai dizer, não andeis preocupados, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou um tempo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos ou preocupados quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, ou não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vou repetir o último versículo. Portanto, não vos inquieteis, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Somos alimentados, fortalecidos, transformados, santificados por ela. E o que te pedimos essa noite, mais uma vez, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a pregar essa palavra, nos dando graça, porque sou limitado e dependo do Senhor. E dependemos todos aqui para que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor possa tirar toda a ansiedade, preocupação que nos acompanha dia após dia, e que o Senhor possa tirar também, Pai, toda a distração, que aqui os que estão em casa possam receber toda a tua palavra, porque o Senhor mesmo, Jesus, declarou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a tua palavra é digna de aceitação, e nós oramos, Espírito Santo, te pedindo que o Senhor possa fazer com que essa palavra venha e nos abençoe, nos transforme, e que o Senhor nos convença daquilo que precisamos ser convencidos, e que possamos receber de bom grado a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, tome o seu assento. Glória a Deus.
nós vamos trabalhar em cima desse tema, vencendo a ansiedade à luz da Bíblia. Nós já ouvimos diversas vezes falar que o mal do século é a ansiedade, a preocupação desacerbada. E eu confesso para os irmãos, a ansiedade, ela tem um lado bom, quando ela é equilibrada. Mas quando ela é extrema, ela passa a ser um adversário. Eu, recobrando a minha memória aqui, em alguns momentos da minha caminhada, como eu fui vencido pela ansiedade, como ela se tornou um adversário na minha vida, onde em alguns momentos ela me tirou o sossego, ela me tirou o sono, ela me tirou o apetite, porque eu escolhi não confiar em Deus. E a ansiedade é mais ou menos isso, é quando nós escolhemos a não confiar em Deus, a não descansar nele, e querer tomar o tempo, o futuro em nossas mãos, sabendo que nós não podemos controlar o futuro, não estamos lá e nem sabemos se vamos chegar lá. E essa ansiedade ao qual Jesus vai trabalhar, é uma ansiedade que nós precisamos também saber dominá-la. Volto a dizer, para que ela não se torne um adversário, porque senão ela pode nos derrotar, e nos derrotando, ela pode fazer que nós tenhamos muito prejuízo, não só na área emocional, mas até prejuízos materiais, espirituais. Então, o Senhor está tratando de um assunto que é um assunto atual, tratado há 2000 anos atrás, mas ele é atual, e vai acompanhar de geração em geração, até que Jesus venha. Este assunto sempre será atual, a Bíblia é atual. Então eu quero conclamar os seus ouvidos, o teu coração, para que possamos juntos aqui debruçar um pouquinho nesses versículos ao qual Jesus vai falar sobre a ansiedade, né? E nós vamos trabalhar isso sobre a luz da Bíblia, vencendo a ansiedade à luz da Bíblia. Queridos, abrindo um parênteses, nós não podemos condenar pessoas que hoje vão tratar dessa área como terapeuta, às vezes tomando medicamento, né? Não podemos condenar. Mas Jesus vai trazer para nós aqui direcionamentos muito importantes para que nós possamos vencer essa ansiedade antes que ela nos domine. E eu quero que você fique muito atento, tá? A ansiedade, ela antecipa os problemas, sim ou não? Nós nem chegamos no problema e a ansiedade descontrolada, ela faz com que nós antecipamos o problema. Os problemas nem chegaram, né? Estão longe de nós e nós pensamos que ele já está batendo na porta. E não sei se você já viveu isso, eu já vivi. Sofri antecipadamente, tive muito prejuízo em alguns momentos da minha vida por não saber lidar com a ansiedade. E o problema não chegou, ele nem existia. E quando passou isso, eu pensei, meu Deus, como é terrível não querer descansar em Deus, não escolher obedecer a Deus, sabendo que Ele é soberano, poderoso, onisciente, onipotente. Como é terrível isso, né? Irmãos, não adianta nós estudarmos sobre os atributos de Deus se nós não passarmos a viver essa verdade, confiar nessa verdade. Então guarde esses pontos. A ansiedade é uma emoção normal que nos prepara para situações de perigo ou estresse, servindo como um mecanismo de alerta. Isso é uma ansiedade que nós podemos controlar. De tudo ela não é ruim. Todo ser humano tem um pouquinho de ansiedade. Todo ser humano. Agora, nós precisamos entender e olhar para essa ansiedade se ela ainda não virou um adversário. Porque ela trabalha também, quando ela está em equilíbrio, sendo bem dominada, ela trabalha como um dispositivo. Trabalha em nosso favor, para que nós possamos também, né, estar sendo resguardado, né, aquela preocupação que ela é saudável. Não é aquela pessoa também que deve andar sem se preocupar com nada, né? Mas não aquela preocupação desacerbada, sem controle. Então, a ansiedade é uma emoção normal que nos prepara para alguma situação de perigo ou de estresse. Isso ela bem dosada. Torna-se um transtorno quando essa preocupação é excessiva. Ou seja, ela perdeu o controle, então ela passa a ser excessiva e nós estamos aqui sendo orientados por Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não deixe que essa ansiedade tome o teu coração ao ponto de desequilibrar, de fazer com que você tome decisões precipitadas, de fazer com que você viva um futuro que ainda não chegou, que você viva situações prejudiciais sem necessidade. Amém, queridos? Então Jesus ele vai trabalhar algo muito importante aqui para o nosso dia a dia.
Jesus nos ensina a lidar com a ansiedade para ela não ser um adversário dentro de nós. Eu quero que você guarde isso, tá, querido? É muito importante você guardar isso. Ele não está tratando de um assunto sem importância. Ele está tratando de um assunto porque é algo que todo ser humano tem, está dentro do contexto do ser humano. Então ele precisa ouvir Jesus dentro desse tema, ansiedade. Coisas que Deus não quer que nós venhamos deixar tomar o nosso coração. Querido, Jesus lista problemas da ansiedade. Eu quero pensar um pouquinho nisso com os irmãos, tá? Dentro desse texto, em 2 versículos aqui, ele vai listar problemas da ansiedade. Primeiro, a ansiedade, ela é desobediente, viu, irmãos? Ela nos torna desobediente porque ela nos leva a não descansar em Deus. Às vezes, se você não tomar cuidado, você sai de um culto, e o culto que está acontecendo, a sua mente está sendo tão bombardeada por coisas que você está pensando em fazer, coisas que você talvez vai viver, e você está vivendo um momento, às vezes, no culto, pensando nisso. Então, nesse momento, você está sendo levado a não prestar atenção no que você está sendo ministrado. E às vezes um culto que Deus está falando com você através da palavra, não fez nenhum efeito na sua vida, porque a ansiedade está te dominando. Você entrou aqui preocupado, você entrou aqui pensando assim, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou lidar com isso? E isso são nas esferas da vida. Amém, queridos? Então nós temos que entender, quando vamos para a palavra, vamos ouvir Deus falar conosco, nos instruir através da palavra, essa palavra tem que encontrar guarida no nosso coração. Temos que entender que essa palavra ela vai trazer para nós, como diz o apóstolo Paulo, fé. Porque a palavra de Deus gera fé, e a fé é um antídoto, é um remédio contra a ansiedade. É por isso que nós precisamos estar prontos para ouvir a palavra de Deus, com o coração receptível. E se você entrou aqui preocupado, ansioso, você que está em casa, guarde algo no teu coração. Senhor, me ajuda, que essa noite, essa ansiedade que me domina, que se tornou meu adversário, ela seja cancelada em nome de Jesus, e que a tua palavra, ela possa tomar o meu ser, a minha alma, as minhas emoções, a minha mente, para que eu saia daqui, de fato, sabendo que tu é um Deus que dá aos seus enquanto dormem. O Senhor é digno de confiança. Amém, queridos? Então, primeiro, uma das coisas que Jesus vai falar aqui, do problema da ansiedade. A ansiedade é desobediente. Se você pegar, por exemplo, o versículo de número 25, parte A, projeta para mim na King James. Por isso vos digo, Jesus declarando, não andeis ansiosos pelas vossas vidas. Vou ler aqui na King James, tá? Portanto vos afirmo, não andeis preocupados ou ansiosos com a vossa própria vida. Repita comigo, portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida. Essa é uma palavra de Jesus, irmãos. Ele está afirmando, não andeis. E se você não entender que a ansiedade, a preocupação exacerbada, sem controle, ela vai te tornar um ser desobediente à palavra de Deus. Porque quem está falando aqui é o próprio Deus, Jesus Cristo encarnado, declarando para nós, não andei, vos afirmo, não andeis preocupado por coisa alguma. Querido, descanse essa noite em Deus. Sai daqui treinado pela palavra de Deus, a aprender a descansar nele. Ele está cuidando de tudo. O que você precisa entender, que Ele é Criador dos céus e da terra, e é soberano sobre tudo e sobre todos. Outra coisa aqui que Jesus traz para nós, que a ansiedade ela é inútil. Por que ela é inútil? Ele vai falar no versículo de número 27. Qual de vós, projeta para mim, filho, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo a jornada da sua vida? Quem pode? Eu não posso garantir que eu estarei vivo daqui a 10 minutos, nem vocês. Então, a ansiedade, ela é inútil, e se nós não tomarmos cuidado, ela nos leva por esse caminho, de nós nos tornarmos inútil diante da palavra de Deus, daquilo que Ele está falando, por não dar crédito a ela. Não podemos acrescentar nenhum tempo, irmão, não temos controle dele, não temos. Esse dia uma irmã estava falando comigo, o pai entra para o banheiro, passou o dia bem, tranquilo, entra para o banheiro, senta, demora um pouco, a filha vai lá, vai bater na porta para saber o que tinha acontecido. O pai sentou no vaso, inclinou a cabeça e descansou, não voltou mais. Nós estamos sujeitos, queridos. Então isso é importante, a Bíblia está falando para nós. É inútil você ficar preocupado em controlar o futuro, em controlar o tempo. Você não pode acrescentar nada. Deus está fora do tempo, e Ele tem domínio do tempo, porque Ele criou o tempo, e a Bíblia ainda diz que Ele é Pai da eternidade. Então nós precisamos entender isso. Agora,
a ansiedade também ela é cega. No versículo de número 26, olha o que diz a palavra de Deus, Jesus declarando: observai as aves do céu, contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Contemplai as aves do céu. A ansiedade é cega, irmão. Deus já preparou o seu alimento do dia, a provisão que você precisa, e você não contempla isso. Você já levanta muitas vezes preocupado, o que vai acontecer, porque a ansiedade te cega, ela é cega, ela não consegue te levar a ver o que Deus tem poder para fazer, o que Ele já fez. Eu gosto muito e repito, quando o salmista fala, aos seus Ele dá enquanto dormem. Então guarde isso. Um dos problemas da ansiedade é cegueira, ela cega o nosso entendimento para não poder contemplar os feitos e as maravilhas de Deus. Mas a ansiedade também ela é incrédula, né? Vamos ver aqui no versículo 25 e 26 que nós lemos: por isso, pode projetar, filho, portanto vos afirmo, não andeis preocupado por a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Então, queridos, guarde isso. A ansiedade, ela é desobediente, ela é inútil, ela é cega e ela é incrédula. É o que Jesus está listando aqui para nós, conforme a sua palavra, conforme o seu ensino. Então, controle a ansiedade. Se você não tem entendido o cuidado de Deus, conhecido a Deus, que provê todas as coisas, que nos sustenta, é hora de você parar tudo e falar: peraí, deixa eu rever aqui o que o Senhor está nos ensinando. Amém, queridos? Agora, Jesus também apresenta remédio para essa ansiedade, né? Deus é maravilhoso. Ele não só fala dos problemas, mas Ele também nos ensina o que fazer para eliminar esse problema. E quando Ele ensina, Ele também deixa para nós uma responsabilidade. É nós aqui que devemos assumir e fazer. Porque a palavra nós precisamos ouvir e entender, praticar, irmãos. Tiago é enfático em dizer: não basta ser ouvinte, mas também seja zeloso praticante. Então eu quero te pedir também, o segundo passo é importante, ao qual Jesus vai falar: existe um remédio para a ansiedade, e Ele vai dar para nós, como Ele deu aqui nessa palavra, para que nós possamos saber, realmente, eliminar essa ansiedade que fugiu do nosso controle. Então, primeiro, vamos pensar aqui: vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é o nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Eu sei que você sabe disso, mas você vive isso, você vive essa verdade, você se apossou dessa palavra ao ponto de não abrir mão dela, enquanto você está passando por um período ao qual você enxerga situações que fugiu do seu controle, e você entende que você tem um Pai, que você pode clamar a Ele, porque Ele te chama a clamar a Ele. E essa palavra, irmãos, é uma palavra séria, porque nós ouvimos, sabemos que temos um Pai, mas nós deixamos muitas vezes a ansiedade dominar o nosso coração. Jesus vai falar aí no versículo 32, capítulo 6, no versículo 32, olha o que Ele vai dizer: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe, irmãos. Jesus falou, que a palavra de Deus diz que antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele já conhece, porque Ele tem ciência de todas as coisas. E eu fico pensando comigo às vezes: Pai, por que nós, servos do Senhor, estamos vivendo uma insônia, estamos vivendo tão preocupados, inquietos, sendo que o Senhor está nos orientando? Temos um Pai que nos sustenta e sabe de tudo que nós precisamos. Você pede pedra, Ele vai te dar pedra? Não vai te dar pedra. Jesus falou isso. E por que nós andamos tão ansiosos, irmãos? E aqui fica essa palavra para nós: temos um Pai, e vencemos a ansiedade quando entendemos que temos um Pai. Vencemos a ansiedade quando confiamos no Senhor. Quando confiamos. É fácil confiar no Senhor? Mas é necessário. E essa noite eu te peço, querido, se você não tem confiado em Deus, é hora de nós termos trabalhado na confiança em Deus. Porque se nós não confiarmos em Deus, nós estamos mais ou menos complicado, porque de fato tem coisas que fogem ao nosso controle, sim ou não?
Você está sentado aqui me ouvindo, talvez você está em casa e onde essa mensagem vai chegar. Talvez todos nós aqui, essa noite, estamos vivendo um contexto que já saiu do nosso controle. E o Espírito Santo quer despertar em nós o quê? Confiança em Deus. O salmista declarou: esperei com confiança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Então, a palavra, o Senhor vai nos dirigir na palavra, sempre nos orientando a confiar nele. O versículo de número 30, olha o que Jesus vai dizer aqui, olha. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Nem Salomão em toda a sua glória vestiu como elas. E nós estamos muitas vezes aí preocupados, com essa ansiedade nos dominando, porque nós deixamos de confiar em Deus. Querido, guarde isso. Ele veste tudo que Ele criou, e Ele vai cuidar dos seus filhos também. Amém, queridos? A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus sabe do que temos necessidade. Repetindo aqui para vocês, a fé é o antídoto para a ansiedade. Deus sabe do que temos necessidade. Volto a dizer, querido, necessidade todos têm, todos nós temos. Agora, eu oro a Deus, sabe para quê? Para que nas nossas necessidades possamos aprender aquilo que Deus tem para nos dar, e não aquilo que muitas vezes queremos. Que o que tivermos querendo, que o nosso coração possa estar alinhado com Deus, e confiança ajuda muito nisso, viu, irmãos? Quando temos confiança em Deus, o nosso coração começa a se alinhar com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas volto a dizer, a fé é um antídoto. Você tem que trabalhar a sua fé através da palavra, irmãos. O escritor de Hebreus vai dizer, salvo engano, no capítulo 11, versículo 6, o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe. Olha o que diz o versículo, ó. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Guarde essa palavra. E a fé, ela é gerada pela palavra, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Dê crédito à palavra, leia a Bíblia, procure meditar na palavra e ver o que Deus fala na sua palavra. Ele é o Deus que nos criou e nos mantém a vida, Ele nos sustenta. A ansiedade é um pensamento, um sentimento errado, irmãos. É por isso que Jesus começa essa palavra dizendo: eu vos afirmo, não andeis ansiosos por coisa alguma. É um sentimento, é um pensamento errado. É um adversário nosso, não contribui para o nosso sucesso, não contribui para a nossa caminhada em nenhuma esfera da vida. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus. Vamos lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha como Paulo nos ensina a vencer a ansiedade em oração. Olha o que diz: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. 6 e 7 agora. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Volta para mim no 6. Volta no 6. Vamos ler esse versículo? Vamos? 1, 2, 3, podem ler. Pode mudar para 7, deixa eles ler também. Pode ler. O apóstolo Paulo vai nos orientar: leva diante de Deus toda a vossa súplica, toda. Irmãos, olhe para o pastor Hernani. Muitas vezes nós fazemos do Senhor o último da fila. Muitas vezes eu já fiz isso. O que é fazer de Deus o último da fila? Nós recorremos a tantos artifícios naturais,
E esquecemos que o Senhor está 24 horas conosco. Deveríamos ser mais direto a Ele. E depois que nós recorremos a tantas coisas naturais, o Espírito Santo consegue achar o nosso coração, nos convencer e nos levar para o joelho e falar com o Pai. Que em secreto Ele nos ouve e em secreto Ele nos recompensa. Querido, exerça vencer a ansiedade em oração. Trabalhe isso. Estamos vivendo dias, irmãos, e não é diferente ontem de ontem, não. Hoje, amanhã e depois, nós precisamos ter vida de oração, porque a Bíblia nos ensina a vencer a ansiedade orando a Deus. Eu passei por muitas situações na minha vida, irmãos, que eu entrava para um quarto aflito, com a alma ansiosa, preocupado, mas quando eu saía desse quarto de oração, havia um refrigério, uma paz que excede todo entendimento, guardando a minha mente. E eu saía com refrigério. Eu passei por uma experiência esses dias, que eu vi Deus agir de uma maneira que alegrou muito o meu coração, porque é bom ver Deus agir, não é, irmãos? E é melhor ainda quando você vê Deus agindo, porque você entendeu que você depende dEle, e você não saiu desenfreado, querendo resolver na força do seu braço. Fui para o meu quarto, havia uma batalha para ser enfrentada, e ali, uns minutos preciosos, eu pude clamar a Deus. E uma coisa que eu pedi ao Senhor, eu falei: Senhor, vai na frente, vence essa batalha, Senhor. Permita eu chegar nesse lugar e eu não ter nenhum problema, nenhuma dificuldade, porque eu sei das minhas limitações e eu preciso da tua intervenção. Me dê a oportunidade de viver esse momento que eu vou viver daqui a pouco, como viveu Josafá, que depois de clamar ao Senhor, ele pôde ouvir uma palavra, que naquela batalha ele não precisaria pelejar, porque o Senhor estava pelejando por ele, mas ele antes, ele teve medo, a Bíblia diz que ele teve medo, 2 Crônica capítulo 20, e ele pôs-se clamar ao Senhor, aclamar e orar a Deus, e ele faz uma oração a Deus. Sei que a multidão que vem contra nós não temos força contra ela, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E a Bíblia fala que Josafá não teve que fazer nada, ele só foi ali pegar os despojos dos seus adversários. E eu louvo a Deus porque esse dia eu pude sair do meu quarto em paz, sabendo que Deus estava no controle. E quando eu fui ao encontro desse problema, eu cheguei lá e não precisei de fato fazer nada. Nada, irmãos, porque Deus foi na frente. Ele fez o que só Ele podia fazer, e louvado seja Ele por isso. A oração, irmãos, ela vence toda e qualquer ansiedade. Vencemos a ansiedade também quando sabemos que, ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas ansiedades. Vou repetir: vencemos a ansiedade quando sabemos que, ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas ansiedades. O versículo de número 33, Jesus declara aí, projeta para mim, filho: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amados, precisamos entender isso. Primeiro é o Senhor, primeiro é Ele. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós temos às vezes começado o dia sem primeiro dar aquela primazia ao Senhor, de estar com Ele em meditação, em oração, e nós queremos começar um dia vencendo esse dia, e às vezes já saímos de casa totalmente despreparados, sem buscar em primeiro lugar o Senhor, sem declarar para o Senhor que mais um dia a Tua vontade prevaleça sobre a minha vida, Senhor. Me vença com a Tua vontade. Eu tributo no Teu altar as minhas vontades, os meus anseios, para que prevaleça a Tua vontade. Venha o Teu reino, venha o Teu governo. Amém, queridos? Nós precisamos, e muitas vezes, como eu falo, nós começamos um dia desordenados, porque não tributamos a Deus a nossa vontade para que a dele prevaleça. Então nós precisamos entender isso. Primeiro é Ele. Aqui nesse versículo primeiro há uma ordem e uma promessa, irmãos. Há uma ordem e uma promessa, e a ordem vem primeiro. A ordem é buscar o governo, a justiça, a vontade e o reino de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Guarde isso. A ordem é buscar o governo, a justiça, a vontade, o reino de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Se nós não entendermos isso, andaremos inquietos, ansiosos. Jesus chegou na casa de Lázaro, e ali havia duas irmãs que você já conhece bem a história, Marta e Maria. E Maria se assenta para ouvir ali as orientações de Jesus.
Mas Marta estava ali no trabalho, e trabalhar não é pecado, não tem nada de ruim, mas a questão é a inversão de prioridade. Guarde isso, cuidado com a inversão de prioridade. Ali não era hora de estar trabalhando, ali era hora de ouvir. E quando Marta, por estar tão inquieta, e a inquietação dela levou ela ainda a fazer uma declaração para Jesus: Jesus, mande Maria vir me ajudar. Ela estava cega ao ponto de não ver que a melhor parte quem estava recebendo era Maria. Está vendo como é que a ansiedade cega as pessoas? Ela nos torna desobedientes, nos faz mudar a sequência da prioridade. Precisamos entender isso, queridos. Marta, Marta, porque andas afadigada. Maria escolheu a melhor parte e ninguém poderá tirar isso dela. Querido, essa noite você está recebendo essa palavra. Se a inquietação que talvez você veio com ela este culto e você está em casa, não tomar o teu coração e você está tendo vazão, dando vazão para essa palavra, Deus está te preparando essa noite para aquilo que você vai viver, para todas as esferas da vida, para que você possa ser bem sucedido. Pelo controle de Deus está governando tudo que você vai fazer. Amém, queridos? A ordem é buscar o governo, a justiça e a vontade, o reino de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Os interesses dele devem ocupar a mente e o coração. Os interesses de Deus, irmãos. É os interesses de Deus que devem ocupar nossa mente e o nosso coração. Não é o nosso. Não é o nosso. Nós devemos buscar. A nação de Israel, um dos erros que ela cometeu, que foram milhares, como nós também cometemos, o que foi precursor desses erros é se desvencilhar da vontade de Deus. Trazendo à memória aqui, por exemplo, quando rejeitaram Deus como governo deles e pediram um rei, um homem, um governo humano para eles, vocês viram o que aconteceu quando Saul governa aquele povo. Deus soberano permite isso, mas ele vai deixar bem claro para frente que um homem segundo o coração para estar governando aquela nação era Davi. Quando a gente vê a vontade nossa prevalecendo, a gente vê um caos, irmãos. Um rei que se levantou na nação de Israel, o primeiro rei foi conforme a vontade do povo. E Deus não perdeu a sua soberania, mas ficou bem explícito para nós, quando a vontade de Deus prevalece. Ainda que Deus está trabalhando com homens imperfeitos, mas nós vamos ver, de fato, a vontade dele sendo expressa como boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender isso. O que deve prevalecer em nós, irmãos, é o governo de Deus. As nossas decisões, elas têm que ser pautadas conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Dando sequência aqui, querido. Somos desafiados a buscar o governo e domínio de Cristo em todas as áreas da vida, irmãos. Eu vou repetir. Somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da vida. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, ele vai declarar: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Projeta para mim, querido, Gálatas 2:20. Essa palavra é o que nós precisamos viver todo dia. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Querido, a vida que nós vivemos hoje em Cristo Jesus, a vontade dele é que deve prevalecer. Já não somos nós que dominamos, que escolhemos, e isso é em todas as áreas da vida. Eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, casamento. Quem deve governar o nosso casamento é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Por isso que muitos casamentos dão BO, dão problema. Todos os problemas que eu vivi no meu casamento e ainda posso vir a viver, é oriundo na maioria das vezes, desobediência à palavra, é falta de alinhamento com a palavra de Deus. Então nós precisamos olhar para essa área da vida também e ir para a palavra. Eu estava com um irmão semana passada no trabalho, vivendo um conflito muito grande no casamento, 18 anos de casado, esposa falando agora em separação, e eu virei para ele e falei com ele assim: meu irmão, 18 anos de casado, vocês vão jogar isso na lata de lixo assim? 18 anos, quantos anos vocês viveram aí, Deus abençoando vocês sendo abençoadores para outras pessoas, Deus consolando vocês para vocês consolar outros. E ele parou e me olhou, eu falei: você está entregando muito fácil. E ele virou para mim e falou assim: pastor, sabe o que aconteceu? Eu errei.
Eu cometi um erro diante da palavra de Deus. Então eu preciso consertar isso. Eu falei, bem, se você já está com a consciência que foi convencido pelo Espírito Santo que você errou, já é um bom caminho. Então não está difícil. Você só não pode aceitar a derrota do seu casamento. Abrace a palavra de Deus, porque Deus só vai te respaldar segundo a palavra dele. Deus só nos respalda segundo a sua palavra, irmãos. Se estivermos fora dela, ainda lavados pelo sangue de Jesus, ainda que aceitos por ele, justificados através de Cristo, mas fora da palavra, Deus não vai nos respaldar. Eu te dou, por exemplo, Josué capítulo 7. Josué tinha uma palavra de Deus, que ele ia entrar na terra de Canaã e ele ia ser vencedor, mas a palavra para ele no capítulo 1 foi: medita na minha palavra de dia e de noite, faça tudo quanto nela está escrito, para que você possa ser bem sucedido em todas as empreitadas da vida. Mas o que acontece no capítulo 7 de Josué? Um cidadão chamado Acã desobedece uma ordem dada por Deus, para que não pegasse nada da cidade de Jericó, porque o que tinha nela era anátema. Ali o que ia se salvar era só o que Deus tinha falado, a família de Raabe e alguns apetrechos, que era ouro e alguma coisa ali, para o tesouro da casa de Deus. Acã desobedece e nós sabemos o desfecho da história. Quando o povo de Deus vai lutar contra a cidade de Ai, vai 3.000 homens, porque era uma cidade menor, mas eles foram derrotados. 36 homens ali são tombados, e eles voltam correndo, e Josué vai orar a Deus e vai clamar a Deus: por que o Senhor permitiu acontecer isso? O que Deus vai falar com Josué? Tem pecado no arraial. Eu quero te chamar a atenção para isso, irmãos. Nós precisamos alinhar nossa vida com a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, sem negociar. Sem negociar. Tem hora que ela nos confronta, tem hora que ela vai no nosso coração e ela mexe, mas não negociemos com a palavra de Deus, irmãos. Aceitemos essa palavra de bom grado, porque nós somos imperfeitos, nós somos tendenciosos a fazer aquilo que desagrada a Deus. Se nós não nos submetemos à palavra de Deus e ao Espírito Santo, nós seremos reprovados, ainda que lavados e remidos no sangue de Jesus, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, é com a sua palavra, amém, queridos? E é a ela que nós devemos nos submeter. Então nós precisamos alinhar o nosso casamento com a palavra, nós precisamos alinhar o nosso lar com a palavra. O nosso lar não pode ser uma bagunça, o nosso lar não pode ser aquela casa que Satanás entra e faz o que quer, que o mundo entra e faz o que quer. A nossa casa precisa ser uma casa onde tem uma ordem dada por Deus, querido. Os nossos filhos precisam ter limites, o nosso casamento precisa ter limites, a nossa casa precisa ser uma casa onde o Senhor não está do lado de fora batendo, querendo entrar. Ele tem que governar, ele tem que reinar. Essa casa tem que estar ancorada na palavra, como diz Jesus também nos ensinos do Sermão do Monte. Ao homem prudente ele ensinou. Qual é esse? Que ouve a palavra e coloca ela em prática. A tempestade vai vir, vai bater contra aquela casa, mas ela não vai ruir, ela vai permanecer de pé. Então, querido, nosso lar precisa estar respaldado pela palavra de Deus. A nossa casa precisa ser um lugar de paz, um lugar onde o louvor de Deus habita, um lugar onde nós podemos ir para a palavra, ter o nosso culto doméstico, ter um momento de oração. É um lugar onde de fato o Espírito Santo tem liberdade, amém, queridos? A televisão nossa tem que glorificar Deus, o computador nosso tem que glorificar Deus, o celular tem que glorificar Deus, a mesa onde nós nos assentamos para comer tem que glorificar Deus, aleluia! Nós precisamos entender isso, querido. A nossa casa, o nosso lar tem que ser um lugar onde glorifica o Senhor. A nossa família, a nossa vida profissional, poderíamos citar aqui todas as esferas, né, da vida, mas são muitas e muitas, mas o que nós guardamos é isso. Precisamos nos submeter à palavra de Deus, tudo aquilo que nós somos, vivemos e temos. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Ele diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse contexto está falando de vestimenta, de comida e bebida, mas Deus tem cuidado de nós só assim, irmãos? Não. Deus tem cuidado, eu posso testemunhar, Deus tem cuidado de mim em todas as áreas da minha vida, todas, irmãos. Se tem uma pessoa que vos prega hoje e não pode abrir a boca para reclamar, é das maravilhas de Deus. Nas lutas, nas tribulações, Ele tem me aperfeiçoado.
E eu sei que Ele tem feito isso com você também. Quando Paulo vai escrever que todas as coisas Deus faz cooperar, coisas boas e coisas ruins, para o bem daqueles que amam a Deus, esse é o Deus que cuida de nós. Veio tribulação, até na nossa desobediência, quando Deus vem nos disciplinar, Ele nos disciplina porque Ele nos ama, e Ele também está nos aperfeiçoando. Deus, Ele é maravilhoso. As promessas é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Aprendamos isso, queridos. Queremos ver Deus agir na nossa vida. O que precede a bênção de Deus é a obediência à sua palavra, é buscar Ele em primeiro lugar, é o governo dEle liderar a nossa mente e o nosso coração. Deus trabalha em favor daquele que nele esperam. Querido, projeta para mim Isaías 64:4. Isaías 64:4. Olha que palavra maravilhosa. Isaías 64:4. 1, 2, 3, olha para cá. Leia essa palavra e deixe os atributos de Deus entrar no seu coração e que você aprenda a ter esperança nele. Vamos ler? Vamos lá? Pode falar. Desde a antiguidade não se ouviu, e esse versículo continua prevalecendo até hoje, e continuará por toda a eternidade. Nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que neles depositam a sua esperança. Olha para o pastor, querido, deposita em Deus a sua esperança. Talvez a esperança está se esvaindo, né? Talvez você pense assim, não tem mais jeito. Mas deposita em Deus, porque Ele é um Deus inesgotável para nos abençoar, para nos direcionar, para fazer o bem acontecer em nosso favor. Se você está sem esperança, deposita em Deus. Talvez você tenha depositado sua esperança em muitas coisas, tenha ficado frustrado, decepcionado. Isso acontece muito no casamento, né? Na criação dos filhos, na família, com pessoas. Às vezes nós depositamos esperança mais em pessoas do que em Deus, irmãos. Sim ou não? E é um grande erro que nós cometemos, querido. E somos tentados a cair nesse engano, nesse engodo. Agora, você só não vai cair nisso quando eu e você escolhemos ter vida com Deus. E o que é ter vida com Deus? É todos os dias saber que Ele está conosco 24 horas até a consumação dos séculos. Então eu levanto com Ele, eu ando com Ele, eu almoço com Ele, eu trabalho com Ele, eu vou para casa com Ele, eu durmo com Ele. Eu não trato Deus com indiferença. Eu sei que nós falhamos, viu, irmãos? Não quero desenhar aqui um quadro de homem perfeito, porque nós falhamos. Tem momentos que eu ignoro a presença de Deus. Como é que eu ignoro? Às vezes eu falo sem pensar e refletir. Se Deus, Jesus está aqui comigo, será que Ele está provando isso? O Espírito Santo está dentro de mim, ué. Será que Ele está provando isso? E ter vida e ser cheio do Espírito Santo, sabe o que é, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo é se submeter à palavra de Deus todo dia, porque o Espírito Santo vai agir na palavra. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Leia a Bíblia todo dia e obedeça a palavra de Deus, porque aí você vai ser cheio. Por quê? Porque o Espírito Santo, cada dia que Ele está tendo liberdade em nós, para cumprir aquilo que está na palavra, nós vamos ficando cheios dele, no sentido de que Ele vai tomando todas as áreas do nosso viver, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que qualquer coisa que formos fazer, possamos fazer como Paulo disse: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém, queridos? Terceiro, estamos chegando no final. Vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. O versículo de número 34, projeta para mim, querido. Vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Olha que maravilhoso isso aqui, ó. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, e nós nem sabemos se nós vamos chegar lá. Não sofra antecipado, irmãos, não sofra antecipado. Presta atenção nisso aqui, olha. Não administramos o futuro, no sentido de
decretar que nós vamos fazer e acontecer sem ele ter chegado. Antecipá-lo é sofrer por ele, e isso é imprudência, tá? Antecipar o futuro é sofrer por ele, e isso é imprudência. Não faça isso. Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós diariamente. Provérbios 16, coloca para mim, Provérbios 16, versículo de número 1. Nós vamos encerrar com 2 versículos, depois eu quero dar um testemunho. Provérbios 16, 1, guarde isso aqui. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto é o Senhor quem dá a palavra certa. Segura aí, filhão. Não é impedimento para nós, porque Deus nos dá e nos legitima a planejar, mas com a consciência que a palavra é dele. A palavra certa vem do Senhor. Olha o que o Provérbios 16, 3 vai nos direcionar também. Versículo 3. Os lábios consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem sucedidos. Guarda isso. Consagra ao Senhor, apresenta a Ele todas as tuas obras, e os teus planos serão bem sucedidos. Apresentemos a Deus, irmãos, e declaremos: Senhor, seja feita conforme a tua vontade. A tua vontade, Senhor. Não apresenta a Deus com a predisposição já decretada de fazer aquilo que está no teu coração, mas tem no teu coração o seguinte: Senhor, se não for da tua vontade, não permita, mas se for, me dê graça para entender e receber. Mas apresenta a Deus, amém, irmãos? Apresenta ao Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 13, 14 e 15, para nós encerrar a palavra de Deus. Tiago capítulo de número 4, presta atenção nisso aqui, tá, queridos? Olha o que Tiago vai nos ensinar, a partir do versículo 13, amado, versículo de número 13, nós terminamos aqui, tá? Até o versículo de número 15. Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Isso aí causa ansiedade, irmãos, quando a gente faz isso? Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. A vida é um sopro. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. E se nós entendermos isso, nós anulamos qualquer tipo de ansiedade, irmãos, porque nós vamos entrar na dependência do Senhor. Amém, queridos? Amados, eu postei para vocês lá, não sei se vocês viram, um congresso, né? Até a irmã Emísia participou desse congresso, a irmã Thaís, em São Paulo, congresso de missões. E eu fiquei muito maravilhado com as ministrações. E eu quero compartilhar rapidamente um testemunho de uma missionária, por nome Zazá. O nome dela é meio complicado de pronunciar, mas eu vou falar como eles chamaram ela, missionária Zazá. E ela falou algo que me chamou muita atenção. Nós, irmãos, quando eu falo de ansiedade, muitas vezes o nosso plano governa o nosso coração. Porque às vezes nós achamos, por um momento nós estamos fazendo uma coisa, até que Deus direcionou, nós não somos capazes às vezes de aceitar, se Deus falou: agora acabou, agora chega. O tempo que eu permiti isso, que eu direcionei você para fazer isso, agora terminou. E Deus é tão maravilhoso, quando Ele vê que algo está tomando o governo do nosso coração, a não ser Ele trabalha, Ele não permite. E a irmã Zazá, ela estava numa nação, e ela ama aquela nação, e ali foi decretado que os cristãos seriam mandados embora daquela nação, e o coração da Zazá se entristeceu muito, porque ela amava aquela nação, ela estava sendo usada naquela nação para levar ali os nativos daquele lugar ao conhecimento de Cristo, e ela teve que ir no consulado, e Deus, ela resistindo, triste por causa dessa questão, ficando ansiosa, o que vai acontecer? O coração da Zazá ficou ansioso, preocupado, e Deus falou para ela o seguinte: minha filha, entrega. E ela resistindo um pouco, porque fica naquele no coração: eu estou aqui com o propósito de Deus, Deus me trouxe para cá, eu amo esse lugar, estou vendo Deus operar.
E às vezes, aquilo que Deus nos deu para fazer, às vezes passa a ser uma idolatria, se a gente não tomar cuidado. E Zazá foi para o consulado, e quando ela chega no consulado, ela conhecia muita gente, mas quando ela chega lá, ela fica sabendo que o pessoal que estava trabalhando, foi todo mundo colocar de férias. Então o pessoal que ela conhecia não estava lá, então o pessoal que estava lá não conhecia ela, e ela chega lá, um cidadão alto, estava lá atrás, já chamou ela com o passaporte dela balançando na mão, e quando Zazá chega perto dele, cumprimenta ele, e ele pergunta o nome dela, ela fala o nome dele, é você fulana de tal? Ela, sim senhor. Ele vai e pergunta para ela assim, qual é o sobrenome da sua mãe? E qual que era o sobrenome da mãe dela? Jesus. E ela já começa entrando, falando o nome do pai dela, e ele pegou, pera, eu não quero saber o nome do seu pai, eu quero saber o sobrenome da sua mãe. É como? Jesus. E ele pegou e falou para ela assim, é Jesus? Você é cristã? Ela, eu sou, graças a Deus. Você crê em Jesus? Ela, eu creio. Você quer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio. Você crê que Jesus Cristo ele vai voltar? Eu creio. Ele pegou e falou para ela assim, minha irmã, eu também sou um cristão. Volta para casa e continua abençoando essa nação. E Zazá sai dali com uma lição. O que Deus estava ensinando para ela é o quê? Dependa de mim. Quando eu te dar uma direção, não fique ansioso nem preocupado, só dependa de mim. E Deus falou para ela no processo, sabe o quê? Zazá, minha serva, eu amo mais essa nação que você. Irmãos, quem somos nós? Nós somos criatura. Estamos diante de um Criador que sabe todas as coisas. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Se Deus nos deu essa palavra hoje, ministrou no meu coração, e me deu a oportunidade de ministrar no teu coração, você que está em casa, eu quero orar por você, eu quero que você curva a sua cabeça. É no poder do nome de Jesus que eu faço essa oração. Senhor, muito obrigado. A tua palavra foi lida, explicada, aplicada para o nosso ensino, para que nós não venhamos ser pegos pelas ciladas da ansiedade descontrolada. O Senhor continua nos ensinando, Pai, através da tua palavra, para que nós possamos continuar trilhando um caminho que o Senhor já preparou, resguardado pela tua palavra, nessa vida ao qual, ó Pai, enfrentamos grandes desafios, pressões, responsabilidades, problemas, tribulações. E a nossa oração essa noite é, Pai, mediante essa palavra liberada a nós, que Deus, ela não venha ser arrebatada de nenhum dos corações aqui presentes, os que estão em casa, mas que em nome de Jesus, ela possa ser conservada, e ela venha multiplicar, ela venha frutificar para a glória do teu nome, e que ela venha virar ação em nossas vidas, para que a ansiedade descontrolada, ela não venha nos vencer, ela não venha estar em nosso coração, e nós possamos de fato, Pai, não ter esse adversário dentro de nós. Por isso, Espírito Santo, tira toda a inquietação essa noite, dos que estão aqui, dos que estão em casa, todos que estão sofrendo pressão, vivendo problema, estão levados a uma ansiedade e jogados a um precipício, estão quase caindo. Eu clamo o teu socorro essa noite, Jesus. Venha sobre nós, venha o teu reino, venha o teu governo, e tira de nós essa ansiedade, tira de nós essa preocupação, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, ó Pai, nos sustentado. Podemos confiar no Senhor, autor da vida, criador e sustentador da vida, em nome de Jesus, Pai. Repreende toda a insônia causada por ansiedade, toda a ansiedade que tem causado, Pai amado, ó Deus, inquietação, precipitação nas decisões. Essa noite eu rogo a Ti, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento que tem dominado a mente, tem trago tribulação, pressão, opressão, tem trago, Pai amado, oh Deus, tudo aquilo que está nos trazendo, ó Pai, sofrimento, eu venho te pedir, Jesus, o Senhor que faz e nos leva a vencer a ansiedade pela Tua palavra. Eu te peço nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor possa operar um milagre em cada um de nós, se a ansiedade tem atuado como adversário dentro de nós. Que haja libertação essa noite, que haja de fato a operação do Senhor,
para que nós possamos essa noite sair daqui descansando no Senhor, olhando para o Senhor e sabendo que a batalha nossa, o Senhor nos dá vitória. Os nossos problemas colocados na mão do Senhor, nós podemos descansar. Eu oro essa noite, Pai, que todos saiamos daqui e os que estão em casa possam deitar e descansar, porque o Senhor faz nós termos uma noite em segurança. Aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Nós te pedimos, a tua palavra nos garante, o Senhor é um guarda que não dorme, o Senhor não dormita. Nós oramos e te pedimos, nos ensina a confiar, seja problema com os filhos, seja no casamento, seja onde for, qualquer esfera da vida, Pai. Se essa noite alguém aqui sem saída, sem saber o que fazer, que essa noite saia daqui com refrigério que vem do alto, vem das mãos do Senhor, nos chamando, nos conclamando a confiar no Senhor, ao qual a tua palavra nos ensina, Senhor, que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, desde a antiguidade não se viu um Deus como o Senhor, que trabalha para todos aqueles que em ti depositam a confiança. Eu te peço essa noite, Pai, que os teus filhos e as tuas filhas, nós possamos sair daqui ensinados pela tua palavra, e que esse adversário descontrolado, a ansiedade, seja derrotado em nome de Jesus. É a nossa oração. Nos leve para casa em paz, em segurança, que se o Senhor permitir, possamos ir no restante da semana, alinhados com a tua vontade, Pai, descansando na sua soberania, e sabendo que o Senhor está fazendo tudo trabalhar em nosso favor, para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Que o Senhor abençoe a nossa quinta-feira, se o Senhor nos permitir chegar nela, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça. Abençoe a tua igreja espalhada nessa terra, Pai. Encoraja a tua igreja, desperta a tua igreja, Senhor. Que os teus filhos e as tuas filhas que estão nessa terra possam se voltar cada dia para o Senhor, buscar dependência no Senhor, Pai. Repreende toda ação de Satanás, todas as suas estratégias, Pai. Livra-nos do laço do passarinheiro, das ciladas dessa vida. Que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Senhor. Nós clamamos a Ti essa noite, e que o nosso coração, Pai, o nosso desejo seja buscar o Senhor na Tua palavra de manhã, de noite, meditar nela, orar ao Senhor e obedecer ao Senhor. Nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus, amém e amém.